uma vida de oração consistente. Por que orar sem cessar? Você já pensou sobre isso? Essa recomendação foi dada por Paulo aos Tessalonicenses. Mas também, ao longo da palavra, podemos ver diversas recomendações de Jesus aos seus discípulos e seus ensinos sobre oração. Definitivamente, o chamado à oração é para todo cristão. Pode ser que você esteja lendo isso e se sinta desanimado ao pensar na sua vida de oração, ou você já cresce em perseverança neste lugar. Seja qual for a sua situação, o Senhor chama os seus filhos e filhas para crescerem e aprofundarem as raízes na comunhão e na oração. Quando lemos a última oração de Jesus, antes da crucificação, vemos o seu pedido sincero a Deus para que nós pudéssemos estar com Ele. Você já pensou na profundidade dessas declarações em João 17? O desejo de Jesus é para que nós andássemos em comunhão com Ele, assim como o Filho é um com o Pai e o Espírito Santo. Então, hoje, abra o seu coração e receba a graça do Senhor para caminhar e crescer no lugar da oração. Nós recebemos plena alegria e satisfação quando estabelecemos esse diálogo íntimo com o Senhor. Vamos aprofundar um pouco mais sobre o chamado à oração que o Senhor faz para nós, a sua igreja. E você também aprenderá ferramentas práticas para crescer na vida de oração. E lhes disse: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração. Mateus 21:13. Em Mateus 21:13 Jesus é enfático em dizer que o seu templo será chamado casa de oração. E quem é o templo? Ora, nós somos o templo do Espírito Santo. Somos homens e mulheres que carregam a presença de Deus. E o chamado do Senhor a nós é para cultivarmos uma vida de oração. Esse é o chamado para toda a sua igreja. Muitos grupos e salas de oração surgem em nosso país nos últimos anos, e eles não estão seguindo uma onda ou uma moda. Esse surgimento é fruto da compreensão bíblica de algo que Deus ama. O movimento de oração global tem uma história e suas raízes fundamentadas na palavra. Vemos claramente na vida de Davi o seu desejo de buscar o Senhor. Ele fez um voto em Salmos 132:1-5, e esse propósito era que louvores, cânticos e declarações fossem entregues a Deus, pois havia um anseio intenso em seu coração de fazer uma morada para o poderoso Deus de Jacó. Embora esse desejo tenha agradado o coração de Deus, o próprio Senhor incumbiu a Salomão e não a Davi essa tarefa. O sonho de Davi seria realizado por seu filho e herdeiro, e ele deixou tudo preparado para a construção do templo. Após a construção do templo, na sua oração de dedicação, vemos o desejo primordial de Salomão de fazer um lugar onde o povo pudesse se voltar para o Senhor e ser ouvido pelo seu Deus. O seu desejo era: Senhor, faça da tua casa a casa de oração do teu povo. E hoje, agora mesmo, você também pode estar sentindo em seu coração um desejo ardente de buscar o Senhor de todo o seu coração, assim como Davi. É isso. Nós somos casa de oração. Saiba, talvez na sua cidade não tenha um lugar físico, uma casa de oração para você poder orar com outros irmãos. Isso, sem dúvidas, é ótimo. Inclusive, foi o desejo de Davi. Mas, mais do que construir um lugar físico, Jesus falou sobre pessoas. Em Mateus 21:13, logo você e eu podemos ser a casa de oração. Então, você pode ser esse lugar de oração e fazer isso em qualquer lugar e hora. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo é aquele que gera em nosso coração mais fome por Deus. E quando nos posicionamos em oração, Ele compartilha o seu coração, desejos e afeições conosco. Assim, Jesus procura por sentinelas que não descansarão e que dia e noite, em qualquer lugar, estarão entregues a uma vida de oração. Como posso orar? Após entender que nós somos casa de oração, talvez tenham surgido algumas dúvidas. Existem orações certas ou erradas? É possível aprender a orar? Primeiro, a oração não é validada como boa quando temos boa eloquência ou utilizamos palavras cultas para nos expressar. O que muitas vezes pode acontecer é de sermos movidos com uma intenção errada, então tudo se trata do posicionamento do nosso coração.
Então, como podemos orar? Uma boa ferramenta é orar a palavra. Definitivamente, declarar as Escrituras ajuda a posicionar o coração no lugar correto. Afinal, as orações bíblicas são a linguagem do coração de Deus. Elas foram dadas por Deus como um presente valioso para a igreja, pois se originaram no seu coração ardente pelo seu povo. Uma forma de orarmos a palavra é utilizando as orações apostólicas descritas no Novo Testamento. Elas são sempre centradas em Deus, ao invés de só focarem no pecado ou no diabo. Além disso, elas são focadas na igreja da cidade, ou seja, quase todas as orações do apóstolo Paulo tinham como foco a liberação das bênçãos de Deus na igreja de maneira coletiva. Assim, experimente começar a utilizar as orações apostólicas e você irá encontrar orações sobre paz, fortalecimento interior, alegria, unidade, santidade e esperança. Definitivamente, a sua vida de oração irá criar raízes mais profundas na palavra. Como criar uma disciplina de oração? Ter disciplina para crescer na vida de oração é fundamental, mas é importante relembrar algumas verdades. Deus não irá nos amar mais se aumentarmos o nosso tempo de oração. Porém, o que pode acontecer conosco é que à medida que oramos mais e passamos tempo com o Senhor, nós iremos crescer em devoção e amor por Ele. Então, a partir desse entendimento, existem algumas dicas que podem te ajudar a crescer na disciplina para orar. Entenda o porquê você está orando. Lembre-se sempre que é um relacionamento com uma pessoa e não meramente para você cumprir uma atividade religiosa. Separe um horário na sua agenda e um local. É importante firmar um compromisso consigo. Faça uma lista de oração. Não há nenhum problema em elencar os seus pedidos, eles ajudam a manter o foco e concentração. Ore a palavra, ela ajuda a posicionar e alinhar o nosso coração segundo a vontade de Deus. Lembre-se que o diálogo com o Senhor não precisa acontecer durante só um período do seu dia. Nós estamos constantemente diante de Deus, assim podemos expor o nosso coração em qualquer momento. Por fim, a graça do Senhor para você crescer em oração. Vamos celebrar os pequenos começos e continuar avançando.